o que a gente usa, não falo o nome do bairro, o que a gente usa no nosso bairro, não dá pra usar no bairro da sua avó. É mesmo? Não dá. Mas você pode ir sozinha pra tudo quanto é lado. Porque eu sou de lá. Você conhece? Sou de lá. Entendi. Eu já tenho jeito de lá. Você fala. Eu tenho a grosseria de lá. Eu sei ser turcona. Entendi. Eu sei como olhar um homem e não olhar na cara de um homem. Eu sei como me portar. Você nunca olha Tem uma linguagem não diretamente? verbal. Não, tem uma linguagem não verbal. Mas, por exemplo, você tá no supermercado, o caixa é homem. Você não pode olhar pra ele e falar quanto foi e essas coisas? Sim. Você tem... Aí, eu já Qual que é o tentando código? fazer. Você passa... Eu já tenho uma certa idade, que não vamos falar qual. Eu sou o cara. Eu já tenho uma certa idade. Eu já posso falar... Depois de uma certa idade, de uma certa experiência... Ah, é? Eu já sou tratada como tia. Entendi. É o bom e o mal, né? Eu já sou tia, então os caras falam, pode olhar no meu Entendeu? olho. Eu já sou tia, então já passa seu olhar. Mas eu tenho uma linguagem não verbal que é, como eu falei, não tem como traduzir em palavras. Você aprende a se proteger e saber o seu lugar. Por exemplo, eu vejo caixa. Eu já não olhava. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Se eu fosse muito mais velho, tudo bem. Muito mais velho ou muito mais novo que eu? Tá. Muito mais velho ou muito mais novo que eu? Mais ou menos da minha idade, aí já é. Nossa. Entendeu? Porque você não dá... Porque se você olhar, vai parecer que você tá dando chance. É uma coisa... Eles traduzem dessa maneira e se bobear você que tá errada, né? Porque nós estamos com essa cabeça lá em 1918. Exato. Então você tem que... Por isso que eu falo com turista. A turista fala, Dani, eu fui assediada. Vai, porque chega lá... Oi, Sátia! Não pode. Eu quero leite. Não, é outro lugar. Você tem que entender o lugar. É outro lugar. Você vai... então não quero ir. Não vai. Ninguém tá mandando você ir pra lá. Você se sente mal, Não né? vai pra Turquia. Não é pra ir pra minha casa e ficar falando mal do meu país. Se a pessoa entende que você tá dando abertura, ele vai falar ou ele vai tocar? Cara, mas o que é dar abertura? Até toca. Toca mesmo? Toca. Eu posso falar da primeira vez que eu tive lá. E aí? Minha primeira semana. Primeira semana. Então eu tava com uma blusinha desse jeito aqui mesmo. Não, gente, tá tampada. Sem o paletó. Mas sem o ombro. Tá. O tal do sem o ombro, a minha ex-sogra vivia falando comigo, Daniele, não sai sem o ombro. Não sai com o ombro aberto. Eu achava que ela era chata. Ela tava querendo me proteger. Entendi. Mas foi assim. O que acontece? Eu tava num curso de turco. Desci pra tomar um ar. A gente não faz isso. Mulher aleatória, né, avulsa, na rua, com o pezinho na parede assim, tomando ar. Você não faz isso não, a não ser que você estiver vendendo alguma coisa. Eu não estava vendendo nada. No sentido, você entendeu? Aí passou um cara que é de prostituição. É prostituição mesmo, eu não tava vendo. Tem lá então também? Tem. Tá. Dependendo do lugar e tal. Tá. Aí tô lá, fui fumar um cigarrinho, né? O povo tá de fuma, de vez em quando. Não pode fazer isso, não pode que o turco fuma, né? Então isso aí não é um problema. Tá, deixa eu falar. O que acontece? Aí passou um cara assim com uma rosa. Isso eu tô fazendo curso de turco. Tem uma semana no país. A única coisa que eu sabia, Yak Shamlash, que eu falei com você. Boa noite. Era só o que eu sabia, né? E eu ainda tinha o jeitão, o cabelão, né? Da brasileira aqui assim, e a blusinha, o jeitinho. Um jeitinho que a gente tem. A gente tem uma linguagem não verbal diferente, né? A gente é mais aberto a conhecer pessoas ou deixar as pessoas... As pessoas ficam à vontade de vir falar com a gente. Chega um cara com a rosa lá. Aí ele... O que eu fiz? O jeito brasileiro. Eu falei, não, senhor, obrigada. Tão lindas, mas não. Muito obrigada. Ele achou que eu tava dando trela pra ele, que eu tava dando abertura pra ele. E mesmo você falando que não queria? Não. Olha aqui, Vilela, não existe isso lá. Aqui eu sou totalmente diferente. Se você me encontrar na Turquia quando você for, você vai ver que eu sou diferente. Mas se esse cara oferecesse hoje lá na Turquia pra você, como você teria... Hayır, teşekkürler. Tipo, cara fechado. Sim, hayır, teşekkürler. Só de sorrir e falar, não, obrigado. Assim, você só vai andando. É um troço bem grossão mesmo. O cara, não é, você não está sendo mal educada, ele espera isso de você. Se você fizer o que a Daniele de 20 anos atrás fez... Tá dando abertura. Sorrisão. Hayır, teşekkürler. Çok güzel. Ainda tentei ser boazinha. Deixa eu falar em português. Estão lindas. Muito obrigada. Mas não, muito obrigada. O cara veio e pegou no... Não fala... e como se fosse... Porque já estava aberto, já estava acordado entre nós o nosso amor. Não é? Mano...
E aí, o que você... Você tomou um susto, claro, e qual foi a Que reação? susto, eu quase dei um troço. É? Nossa, eu quase dei um troço. Primeira semana. Primeira semana, quase dei um troço. Eu entrei chorando. Você não xingou nada? Não conseguiu? Eu só chorava. Eu comecei a tremer toda, parecendo que eu ia desmaiar. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu não entendia o que tinha acontecido, Vilela. Eu entrei pra secretaria. O cara era velho, novo? O que Velho. que era? Entrei pra secretaria, falei que tinha acabado de acontecer em inglês. Que eu não tinha turco pra me defender. Aí eles começaram a brigar. Quem? Lá na... A secretaria. Sei. Porque esquece de falar com estrangeira pra não descer, tá vendo? Olha aí. Ah, Viu? alguém tinha que ter dado esse toque e não deram. deixa, fala com estrangeira, é burra. Entendeu? Ela não vai saber se proteger. Então, vai fazer coisa errada, que não é errada, mas Claro. que não é a linha com a cultura. Pô, Aí, o que acontece? Aí liguei pro meu marido. Meu marido, uma semana, né? Olha, me passaram a mão, olha que legal. Ainda vou levar do turco também, né? Pensa com a cabeça de lá, Vilela. ele vai achar eu fiz que coisa você... errada. Ah, você fez coisa errada. A culpa não é do cara. Nem que eu não tenha dado em cima do florista, A culpa é eu sua. não tinha que estar lá embaixo. Ah, entendi. Eu não tinha que ter dado esse mole de estar exposta lá embaixo dessa maneira. Uma menina que não conhece nada, que acabou de chegar. Ele ficou muito assim, sabe? Tadinho, mas ele não fez... Eu acho que seu pai não fez nada na época. Ele só virou pra mim e falou assim... Chegou... Que ele é... ele trabalhava... Ele era... como é que é em português? Parlamentar. Tá. Vamos falar assim. Chega ele com os guarda-costas dele lá. Basta. Né? Chegaram aqui, o povo de preto chegou todo de terno e tal, aqueles homens lá, não sei o quê. De repente, me colocaram no carro, me levaram pra casa. E na hora que viram quem que era... Ah, tava por lá ainda? Não, viram o meu marido. Ah, tá. Que ele chegou todo na pompa e nas bodas lá, o pessoal tá assim, ixi, marido. Ferrou muito pra gente aqui. Ferrou muito. E aí? Aí ele ficou no turco lá, que eu não sei até hoje o que ele falou. Caraca, iracaqui. Descascado os cara. Aí não sei o quê. Me levaram pra casa. Aí depois eu peguei a minha cabecinha na época. Eu falei, não faz nada com ele não, por favor. Porque eu fiquei com medo deles fazerem alguma coisa errada. Matar o cara, de dar uns Até hoje eu não sei o que aconteceu com o tio da Rosa. Porque ele chegou em casa depois. Eu falei, marido, o que vocês fizeram com ele? Foi resolvido, meu bem. Não sei até hoje o que fizeram com ele. Mas, com não certeza. sei, Vilela. Eu Nossa. procuro não saber. É melhor não saber.